Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram, também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 até o verso de número 8, diz assim a palavra de Deus. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue, e nos tem feito reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E a Ele seja a glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é aquele que era, que há de vir, e todo-poderoso. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que essas igrejas particulares foram selecionadas naquela época pelo Espírito Santo para representar todas as igrejas. Tanto, se você pegar as 7 igrejas, você vai ver cada época que vivia. E hoje também nós olhamos isso também. No decorrer do capítulo 2, quando nós começarmos a falar sobre as 7 igrejas ali, aqui menciona, mas vai falar sobre essas 7 igrejas no capítulo 2. Né? Aqui também diz também graça e paz, né, seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Refere-se à graça e à paz que resulta da santificação, tudo feito possível pela cruz. Então, sem Jesus nada poderia, nem a graça, que é um favor imerecido, nem a paz, que cede todo o entendimento, nada disso seria possível se não fosse o sacrifício na cruz de Jesus. Outra coisa, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que é isso? Aqui deu-nos isso dessa maneira para pôr dele relevo o aspecto de sepulcros das operações do Espírito Santo. Aqui o próprio Isaías, capítulo 11, versículo 2, vai falar sobre isso, sobre que Jesus, ele é. Nós vamos lá rapidinho para você ver Isaías capítulo 11, tá? Isaías capítulo 11, versículo 1. Só a gente olhar lá e ver isso, porque isso é importante a gente analisar o texto aqui para a gente ver. Por que ele está falando? Ele está dizendo assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí por isso que está dizendo sobre isso. Verso de número
5, diz assim, o verso 5, a vida terrestre de obediência perfeita, porque é da parte de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, porque a vida terrestre de Jesus foi uma obediência perfeita, né? Refere-se à sua ressurreição, que é da primícia em Romanos 8, 23, o primogênito dentre os mortos. Paulo vai falar sobre isso, Romanos 8, 23. Também diz assim, e o príncipe dos reis da terra, refere-se o seu senhorio do mundo, que é um tema-chave do livro do Apocalipse. E aqui, ainda no verso 5, aquele que nos amou e nos levou e lavou, os nossos pecados. É através da cruz de Cristo que trouxe toda essa realidade do perdão dos nossos pecados. Verso 6 diz assim, eis que venho como as nuvens. A segunda vinda de Cristo é o tema principal deste livro. A palavra nuvem aqui representa grandes números de santos, né? E todos os olhos verá, refere-se todos os que estão nas imediações de Jerusalém, e é bem possível que muita gente, né, poderão ver ali. Aí a gente pode ver que muitas reportagens, aquilo ali, ao meu ver, vai acontecer, tá? Até mesmo aqueles que foram transpassados, os judeus que estão, né, ali e tal, haverá sombra de dúvida que Jesus é o Messias, o Senhor, tal. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim. O lamento que ocorre devido que Cristo trará sobre o julgamento do mundo, que aí nós vamos falar lá na frente sobre esse julgamento, tá certo? Nós vamos falar sobre esse julgamento lá. Verso 8 diz assim, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que é o primeiro, o último, o único Deus. Então Jesus é o único Deus, tá? E a palavra diz o Senhor que há de vir o Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso aqui garante que ele vai ser, que ele é capaz de cumprir tudo o que ele diz, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.